Electric financiou uma série de experimentos para demonstrar uma correlação positiva entre a quantidade de iluminação de um local de trabalho e a produtividade. Como os resultados foram satisfatórios, a GE começou a fazer propaganda de sua pesquisa. E então, para eliminar algumas possíveis suspeitas quanto à objetividade de uma pesquisa realizada pelo próprio fabricante das lâmpadas, a GE conseguiu persuadir a fábrica de Hawthorne da Western Electric, fornecedores de telefones à Bell System, a cooperar numa nova série de experimentos. Tal como os primeiros, esses experimentos objetivavam responder a apenas uma pergunta: será que um aumento no nível de iluminação no local de trabalho resultará num aumento da produtividade? Testes de iluminação foram realizados em 3 departamentos diferentes da fábrica. Os pesquisadores primeiramente aumentaram o grau de iluminação nos salões. Eles constataram que à medida que a iluminação aumentava, a produtividade crescia. E então, para confirmar a validade do experimento, eles diminuíram o nível de iluminação também em etapas. Para surpresa geral, a produtividade continuou a crescer. Neste ponto, a GE retirou seu patrocínio dos experimentos. Obviamente, um fator que não a iluminação estava presente. Constatou-se que a causa foi a atitude dos próprios trabalhadores. Eles interpretaram as alterações na iluminação como uma demonstração da preocupação da gerência para com o seu bem-estar. Estavam lisonjeados e felizes com a atenção recebida da empresa e com a elevação de status que isto lhes dava em relação a outros trabalhadores. Eles achavam que a sua situação especial era uma recompensa por cumprirem o objetivo da diretoria de aumentar a produtividade. Esse efeito positivo do interesse da gerência pelo desempenho do empregado ficou conhecido como efeito Hawthorne. Embora a GE tivesse retirado seu apoio, a Western Electric continuou as pesquisas. Elas acabaram resultando no que se denomina abordagem comportamental de relações humanas. Essa abordagem parte da premissa de que fatores intrínsecos ao trabalhador podem ser motivadores, afetando diretamente o desempenho. As constatações na fábrica de Hawthorne, associadas ao rápido crescimento dos sindicatos nos Estados Unidos durante os anos 30, forçaram o empresário a concentrar a sua atenção nos trabalhadores, assim como nas tarefas. O que se passava na cabeça do empregado passou a ser, pela primeira vez, uma grande preocupação do empresário. A resposta de Taylor à pergunta como aumentar a produtividade tinha sido racionalizar a tarefa. A resposta de Fayol era aprimorar as habilidades gerenciais. Essas respostas eram válidas, mas agora havia uma outra resposta igualmente válida: considerar as atitudes e valores do empregado. Seus desejos e necessidades afetam a sua motivação e, em última instância, o seu nível de produtividade. Mas o que as pessoas querem ou esperam? Os pesquisadores logo perceberam que o ser humano é motivado por uma variedade complexa de desejos e necessidades. À época do início da Segunda Guerra Mundial, o Dr. Abraham Maslow, psicólogo, afirmava que as necessidades humanas surgem numa certa sequência, uma hierarquia, começando com as mais básicas necessidades físicas de alimento e proteção, segurança, necessidades sociais, progredindo até as necessidades de nível mais alto, como o status, até culminar naquela que Maslow considerou a maior de todas as necessidades, a necessidade de autorrealização. Ou seja, a necessidade interior que o indivíduo sente de atingir o seu potencial mais elevado. Maslow sugeria que tão logo uma necessidade de nível mais baixo é satisfeita, outra necessidade de nível mais alto toma o seu lugar. O ponto relevante da atuação do psicólogo Maslow foi a sua vocação de humanista interessado no desenvolvimento das pessoas. Ele conseguiu identificar as necessidades do homem
e como essas necessidades são satisfeitas. Mas uma dúvida persiste. Se cada indivíduo é um ser único e distinto, como se fosse um copo de formato especial, fica bastante difícil para um gerente identificar o que colocar em cada copo. Essa tarefa foi parte dos estudos de pessoas que vieram depois de Maslow, como McGregor e Herzberg. A hierarquia das necessidades de Maslow respondeu a várias perguntas importantes, mas não todas elas. Em 1960, o livro O Lado Humano da Empresa, de autoria do psicólogo Douglas McGregor, fez uma contribuição significativa à nossa compreensão do comportamento humano. McGregor falava sobre as suposições que os gerentes faziam com relação aos seus subordinados. Ele relacionou as suposições da teoria X e da teoria Y. Criando nova terminologia, a teoria X e a teoria Y se tornaram parte do vocabulário gerencial e ainda são usadas com frequência. As suposições da teoria X são essencialmente premissas autocráticas, partindo da hipótese de que as pessoas são preguiçosas, difíceis de se motivar e que devem ser persuadidas a trabalhar através de uma orientação controlada. As suposições da teoria Y são muito mais otimistas com relação à natureza do comportamento humano. Supõem que o trabalho é um fato natural e que as pessoas podem ser motivadas através de tarefas interessantes e desafiadoras. Recentemente vimos aplicações consideráveis do trabalho de McGregor e creio ser justo afirmar que ele ainda é reconhecido como um dos grandes pensadores no campo do comportamento organizacional e que seus comentários sobre as teorias X e Y são tão atuais hoje quanto há quase 3 décadas, quando o livro foi escrito. De acordo com McGregor, esses dois conjuntos de suposições gerenciais formam um contínuo, com a maioria dos gerentes se posicionando em algum ponto entre os extremos, ou pendendo para o ponto de vista da teoria X ou para o ponto de vista da teoria Y. A orientação pela teoria X parece levar o gerente a adotar um enfoque mais dirigido à tarefa, com um estilo autocrático. A orientação pela teoria Y, por outro lado, parece levar a um enfoque centrado nas pessoas, com um estilo democrático e participativo. Assim, de uma orientação para a tarefa a uma abordagem científica e uma abordagem administrativa, a ciência da administração faz uma reviravolta e passa a enfocar as pessoas. Essa nova abordagem de relações humanas levava em conta o trabalhador. Mas as teorias centradas no trabalhador estavam fornecendo respostas apenas parciais à questão da produtividade. Em suma, a compreensão de todo o elefante gerencial estava se tornando cada vez mais difícil. A pergunta original, como aumentar a produtividade, parece possuir muitas respostas. Algumas orientadas para as tarefas. Outras orientadas para as pessoas. Talvez agora fosse necessário examinar não apenas o cargo e não apenas o empregado, mas sim uma inter-relação mais profunda entre a tarefa e o empregado. Uma das novidades do final da década de 50 foi apresentada pelo psicólogo Frederick Herzberg. O que ele estava tentando fazer em suas entrevistas com os trabalhadores, perguntando o que lhes dava satisfação no emprego, o que lhes causava insatisfação, resultou em algumas ótimas ideias sobre o que leva as pessoas a reagirem de certa forma com relação ao seu trabalho. E um dos fatores que ele isolou foi o que denominou de fatores de manutenção. Eles mantêm a satisfação no trabalho ou podem ser causadores de insatisfação. Isto inclui aspectos tais como condições de trabalho, supervisão, benefícios, coisas desse tipo. Ele dizia que essas coisas existem no contexto do trabalho geralmente para assegurar o nível de satisfação. Fazendo uma analogia com um hospital, ele o chamou de fatores de higiene. Funcionam como a higiene no hospital. Não fazem o paciente melhorar, apenas evitam que fique ainda mais doente. Assim, no trabalho, esses fatores devem ser satisfatórios ou adequados. Caso contrário, não estaremos motivados. O que efetivamente nos motiva são os fatores que ele denominou causadores de satisfação ou motivadores. Isto inclui o desafio, a realização, a responsabilidade, uma sensação de contribuição e, nos dias de hoje, o enriquecimento do cargo. Tornar o cargo mais rico em termos de maior responsabilidade pelo planejamento do trabalho e implementação.
Mas a ideia básica é nos tornar mais envolvidos no trabalho e fazer melhor uso de nossas habilidades. Essas foram as duas dimensões diferentes da teoria de Herzberg.